Bom dia, caminhantes das sombras. Estamos nos aprofundando nas origens da Agência das Sombras mais uma vez e iniciaremos a segunda fase de nossa história, onde mais um pilar de sua fundação foi erguida para que pudesse chegar aos nossos dias de hoje. E se você chegou nesse vídeo sem ter visto a primeira fase de nossa história, sem problemas. Acesse o link e veja o início dessa grandiosa história, que permeia dentro da realidade que julgamos segura graças à Agência das Sombras. Hoje viajaremos pelos séculos, das terras ibéricas ao coração do Novo Mundo, para descobrir como a Ordem do Corvo Negro se transformou na Liga da Sombra de Aragão, a semente que cruzou oceanos e plantou as bases da luta contra as trevas. Preparem-se para a segunda fase desta saga sombria. Os ecos das cruzadas ainda ressoavam quando o destino dos templários foi selado por uma traição cruel. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, movido por cobiça e medo do poder dos cavaleiros, conspirou com o Papa Clemente V para dissolver a Ordem dos Templários. Acusados de heresia, muitos foram aprisionados, queimados em fogueiras ou exilados, suas riquezas confiscadas e seus nomes manchados. Mas nem todos sucumbiram. Dentro da Ordem, a Irmandade secreta conhecida como Ordem do Corvo Negro, os Guardiões das Trevas, sobreviveu graças à sua discrição. Esses cavaleiros, chamados de Corvos de Sangue por seu juramento selado em sangue, escaparam com os segredos mais profundos da Irmandade. Rituais, poções e relíquios que protegiam contra as feras da noite. Sob a proteção de D. Jaime II, rei de Aragão, os Corvos de Sangue encontraram refúgio. Jaime, um monarca astuto, via nesses cavaleiros não apenas guerreiros, mas guardiões de um poder antigo, capazes de enfrentar ameaças que nem mesmo seus exércitos poderiam compreender. Foi em Aragão, nas fortalezas escondidas entre montanhas e mosteiros, que a Ordem do Corvo Negro renasceu como a Liga da Sombra de Aragão. Diferente dos templários oficiais, que lutavam sob bandeiras brilhantes, a Liga operava nas sombras, caçando bruxos, magos mouros e criaturas amaldiçoadas que ameaçavam as fronteiras de Portugal e os reinos cristãos. Seus inimigos não eram apenas humanos, mas entidades que desafiavam a lógica. Vampiros que espreitavam vilarejos, demônios que sussurravam em ruínas e espectros que emergiam de túmulos profanados. Os registros ocultos, guardados em cofres de pedra, revelam que o próprio rei temia a antiga magia dos mouros, encantamentos e rituais herdados dos desertos do Oriente, capazes de invocar forças além da compreensão. Por isso, Jaime manteve a Liga próxima, mas sempre em segredo, como uma arma que não podia ser vista. O símbolo da Liga mudou, refletindo sua nova missão. O corvo permaneceu, mas agora com duas chaves cruzadas sob suas asas, representando o poder terreno do rei e o espiritual do credo, unidos contra a escuridão. Essas chaves eram mais do que um símbolo, eram um lembrete de que a Liga protegia tanto o mundo físico quanto o espiritual, uma ponte entre a luz e as trevas. Os membros da Liga eram treinados com rigor. Além das espadas e armaduras herdadas dos templários, eles dominavam rituais de contenção, aprendidos dos Corvos Negros e adaptados com o conhecimento local. Eles usavam poções alquímicas para enfraquecer criaturas, círculos de sal para aprisionar espectros e lâminas encantadas para enfrentar bruxos. Um relato preservado fala de um confronto em uma floresta ibérica, onde a Liga enfrentou um mago mouro que invocava demônios. Com um ritual de banimento e uma espada de prata, os cavaleiros selaram a criatura em um túmulo, mas não sem perder um de seus membros, cujo sangue manchou as pedras do local. Essas histórias, escondidas nos livros de história, eram registradas em pergaminhos que apenas os iniciados podiam ler. Com o passar das gerações, os reinos ibéricos mudaram, coroas foram herdadas, mas a Liga da Sombra de Aragão permaneceu viva. Escondida entre exércitos, mosteiros e cortes, ela continuou sua missão, combatendo forças que jamais seriam mencionadas em crônicas oficiais. Seus membros se infiltravam como monges, mercadores ou soldados, mantendo o juramento de sangue, proteger o homem das trevas que o homem esqueceu. Eles enfrentavam bruxas que lançavam maldições em vilarejos,
vampiros que drenavam pastores nas montanhas e criaturas que surgiam em noites sem lua. Cada missão era um segredo guardado, cada vitória um silêncio que protegia a humanidade. A Liga adaptou-se aos tempos, incorporando novos conhecimentos. Alquimistas portugueses ensinaram-lhes fórmulas para neutralizar venenos sobrenaturais, enquanto clérigos desenvolveram orações que reforçavam as barreiras rúnicas. Um caso notável envolveu a contenção de um espectro em um castelo abandonado, onde a Liga usou um círculo de sal e um texto sagrado para apaziguar a entidade, evitando a destruição de uma vila próxima. Esses feitos, realizados nas sombras, garantiram que a missão dos Corvos Negros sobrevivesse, mesmo em um mundo que mudava rapidamente. No início do século XIX, a história da Liga tomou um novo rumo. Quando o Império de Napoleão ameaçou engolir Portugal, o rei Dom João VI fugiu para o Brasil, levando consigo a corte e seus segredos. Entre os soldados, navegantes e monges da comitiva, estavam os membros da Liga da Sombra de Aragão. Eles não lutavam por bandeiras nem coroas, mas pelo juramento que carregavam. Com eles vieram as relíquias da velha Europa, incluindo o Livro dos Ecos, um tomo sagrado que continha os rituais de proteção e os métodos de contenção das criaturas noturnas. Esse livro, protegido por feitiços antigos, era o coração da Liga, um guia para enfrentar o desconhecido em terras estranhas. No Brasil, a Liga encontrou um novo campo de batalha. Além de todas as criaturas nativas que já existiam nesse novo mundo, os resultados da colonização estrangeira, onde também trouxeram suas sinas e maldições a um mundo inexplorado, que foi campo de seara para as criaturas da noite, que também entraram sorrateiras no país. As florestas densas, os rios selvagens e os relatos de criaturas anômalas nas terras coloniais desafiavam até os mais experientes. Um registro descreve um confronto com uma bruxa que assombrava uma vila no interior, derrotada com uma poção alquímica e uma oração adaptada dos rituais ibéricos. Outro relato fala de um vampiro que atacava colonos, contido com uma lâmina de prata forjada segundo as técnicas dos Corvos Negros. Essas missões marcaram o início da presença da Liga no Novo Mundo, uma semente plantada em solo desconhecido. Com o fim da guerra na Europa, Dom João VI retornou a Portugal, e com ele a Liga foi dividida. Quando a ameaça francesa finalizou o Império Português, a Liga de Aragão foi dividida, sendo que uma parte acompanhou o rei, mantendo a luta nas terras ibéricas, enquanto outra permaneceu no Brasil, sob o comando de seu filho, Dom Pedro I. Foi Dom Pedro I que, inspirado pelo juramento, denominou essa parte dividida da Liga de Aragão como a Liga das Sombras, a semente do que se tornaria mais tarde a Agência das Sombras. Essa nova organização, ainda em seus primórdios, continuou a tradição dos Corvos Negros, infiltrando-se entre militares, padres e sertanistas do jovem Império Brasileiro. Seus membros, guiados pelo Livro dos Ecos, mantinham viva a missão templária, enfrentando criaturas que a corte jamais deveria saber de sua existência. Assim, os registros da Liga foram ocultados nos arquivos da corte imperial, guardados em cofres que apenas os iniciados conheciam. Enquanto o Brasil se estabilizava como império, os membros da Liga das Sombras operavam em segredo, patrulhando vilarejos e florestas e enfrentando o que emergia na escuridão. Eles eram os herdeiros diretos dos Corvos Negros, e em seu sangue carregavam o peso de séculos de luta. Sua missão, como sempre, era proteger a humanidade das trevas que ela mesma esquecera. E assim, encerramos a segunda fase de nossa jornada pela origem da Agência das Sombras, explorando a Liga da Sombra de Aragão e sua chegada ao Brasil. Mas as trevas nunca dormem, e a história segue em frente. E você, amigo caminhante da escuridão, conhece alguma história fantástica da sua região? Sabe de alguma criatura da noite que vive entre nós? Conte sua história para a Agência das Sombras. Mande seu e-mail para o link na descrição e analisaremos seu caso. Faça a sua parte e ajude a Agência das Sombras, porque enquanto o mal existir, as sombras sempre se moverão na escuridão.